A última vez que eu preguei aqui, eu acho que eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. E é um pouco diferente. Só um pouquinho. Meus irmãos, se fosse para começar com a sessão de agradecimento aqui, eu teria que ocupar todo o meu tempo que eu tenho para falar da palavra. Mas, sobretudo, eu gostaria de agradecer a vida da minha liderança, da minha tia Alessandra, meu tio Leandro, todo o ministério do Raiz Davi. Eu gostaria de agradecer a minha família, meu pai, minha mãe, meus líderes, que para a honra e glória do Senhor fizeram eu estar aqui. E eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que fizeram parte da minha formação, tanto na escolinha quanto aqui, para formar o meu caráter e para que hoje eu pudesse estar aqui, anunciando a palavra do Senhor. Agradeço a Deus pela vida da Júlia, pela vida da Kelly, da Natália, de todas as pessoas que foram tias no Ministério Infantil, e que esse ministério possa crescer. Agradeço a vida da Vera, agradeço a vida do Luiz, que sempre estiveram ajudando a minha família, sempre estiveram perto, da pastora Roseli, que sempre estava orando, sempre orou por mim. Esses tempos eu tive uma crise muito grande e eu achei conforto na oração da Roseli. Então eu agradeço muito a sua vida, viu? Deus abençoe. E o meu pastor David, que apesar de tantos problemas que ele passa, ele sempre está com um sorriso estampado no rosto, sempre dando palavras de conforto nos meus momentos de aflição. Deus abençoe. E agradeço a este ministério, que a igreja está linda. E vamos para a palavra, senão eu vou chorar, meus irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias, a palavra do Senhor, no Evangelho cujo escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 15. Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. 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 Está funcionando? Aumenta um pouquinho, meu pastor, por favor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, cujo escreveu João, capítulo 14, versículo 15. Aqueles que acharam, digam amém. Aqueles que não acharam, digam misericórdia. Vou estar tomando a leitura. Amém? Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o obedece, repita comigo, obedece a eles, é esse o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Somente até aqui, e com som de alarido glorifique o nome do Senhor. Santo, santo é o seu nome, Jesus. Estamos aqui em prol da tua palavra. Se for para curar, que cure. Se for para transformar, que cure. Mas não nos deixe sair daqui sem entender o que o Senhor quer passar para a sua igreja. Santo é o teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Podem tomar seus assentos. Fiquem à vontade. A casa é de vocês, a casa é nossa, a casa é do Pai. Amém? Meus irmãos, aqui estamos falando do Evangelho de João. Eu gostaria de iniciar a ministração falando um pouco acerca... Eita. Glória a Deus. falando um pouco acerca do Evangelho de João.
O Evangelho de João tem 90% de suas escrituras diferentes do que estão escritos nos evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Eles são sinóticos porque eles possuem uma estrutura de contar as histórias e o seu modo de escrita muito igual. Então eles são pertencentes ao grupo dos evangelhos sinóticos. E o Evangelho de João, ele é o único evangelho que difere dos evangelhos sinóticos. Por quê? Porque 90% do que está escrito no Evangelho de João não está escrito nos outros evangelhos. Porque João, apóstolo João, ele gostaria de, quando ele escreveu aquela carta, ele enviasse uma mensagem a todos os povos. Ele escreveu o seu evangelho em grego. Naquela época, as línguas comumente faladas naquela região era aramaico, grego, hebraico e a língua romana, que era usada mais na capital. Então, João, que era comumente chamado por Jesus de filho do trovão, porque possuía uma grande bipolaridade, ele e seu irmão, que uma hora ele estava sendo conhecido como apóstolo do amor e outra hora estava pedindo para Jesus para orar, para que Deus tacasse fogo em Samaria. Então ele era uma pessoa bipolar. E ele, escrevendo esse evangelho, ele escreveu em grego por quê? Porque hebraico era usado somente na sinagoga, aramaico somente na capital e em volta, romano somente na capital romana e grego em todos os âmbitos. Era usado a língua grega para comércio, então era a língua comumente falada. Então quando João quis escrever o evangelho em grego, ele gostaria de alcançar mais pessoas possíveis, mais gentios possíveis, para que ouvissem sobre o amor de Jesus, para que ouvissem sobre a palavra do Senhor. Então João, ele começa se você puder, meu pastor, colocar João 1, versículo 1, ele começa o seu evangelho da seguinte maneira. Coloca na versão Almeida, por favor, que é a mais conhecida. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A mensagem que ele gostaria de passar para todos, para os gregos, para os judeus, para todos que tivessem acesso a essa palavra, que Jesus sempre foi um com o Pai, e que Jesus, ele era detentor de toda honra, glória e poder. Então, quando ele escreve da seguinte maneira, no princípio, glória a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava falando para todos que ele tinha achado o sentido, ele tinha achado o princípio. Então, nós podemos associar, por ele ter escrito em grego, não vou entrar muito nesse âmbito, mas nós podemos associar a filosofia grega. A filosofia grega tinha quatro pilares: arquê, physis, cosmos e logos. Arquê significa raiz, physis significa natureza, cosmos, universo e logos, sentido. Então o meu arquê seria a minha raiz, o meu arquê seria o meu pai, a minha mãe, meu avô, minha avó, a minha nacionalidade. A minha physis seria o meu DNA, a minha cultura, a cultura brasileira. O meu cosmos seria a igreja, porque é o lugar onde eu habito. A escola é o lugar onde eu frequento. E o logos, que era o que os gregos tinham tanto que quebrar a cabeça para entender. Logos, que significava o sentido. Todos levantaram uma tese acerca do sentido da vida, e nenhum foi preciso em achar verdadeiramente o sentido. Nenhum foi preciso em achar verdadeiramente aquilo que dava sentido para a vida, porque você pode saber qual é a sua raiz, você pode saber qual é o seu DNA, você pode saber qual é o seu universo, o seu ambiente, mas se você não souber o sentido da sua vida, você não vai conseguir caminhar.
E era isso que tanto quebrava a cabeça dos gregos. Então, quando João escreve, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele está dizendo, ele é o sentido, ele é o propósito, nele eu achei sentido. Então, meus irmãos, quem aqui acredita que o seu logos é Jesus, que o seu sentido é Jesus? Se não é, deveria ser. Toda vez que nós estamos em crise existencial, toda vez que nós estamos em crise conosco, na nossa mente, em batalha espiritual, que nós não estamos prevalecendo, nós não estamos em comum acordo com o nosso sentido. Nós não estamos em comum acordo com o nosso logos, que seria o nosso sentido. Mas todos aqueles que têm a Jesus, assim como o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas o sentido vive em mim. Não vivo mais eu. Então os gregos que quebravam a cabeça para entender qual que era o sentido da vida, qual que era o logos, Paulo estava dizendo, eu não preciso procurar o sentido, eu não preciso procurar o logos, porque ele habita em mim, ele está em mim. E é nessa linguagem que ele te começa o evangelho de João. E aqui nós entendemos que aquele que tem sede, venha e beba. E aquele que procura o seu sentido, aqui está. Meu irmão, eu não sei em que cenário da sua vida você está vivendo, mas se em algum momento o sentido se perdeu, se em algum momento a crise existencial bateu, se em algum momento você não conseguiu colocar em comum acordo o seu espírito, alma e corpo, aqui está nesta igreja o sentido da vida. Aqui está sendo apresentado Jesus, o Jesus que é o pão da vida, o Jesus que é a fonte de águas vivas. Ele é o sentido, ele é o propósito, alfa e ômega, primeiro e derradeiro. O sentido habita nele, o sentido da vida, porque ele é a vida, habita nele. Então, nós, agora indo para o evangelho de, o capítulo 14, nós entendemos que, o que Jesus queria mostrar para os seus discípulos. O evangelho, qualquer versículo, palavra, em geral, do evangelho, tem formas diversas de se esmiuçar. Mas a gente falando especificamente do capítulo 14, versículo 1, por favor, nós conseguimos entender, vamos esmiuçar essa palavra. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Quando Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos, para o seu povo, ele já tinha anunciado que ele seria morto, ele já tinha anunciado que ele seria retirado de perto de sua família, que eram seus discípulos, porque Jesus disse que sua família, sua mãe e seus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de seu pai. Então a família dele seria retirada dele, ele seria tirado da família. Então os discípulos estavam angustiados. Por quê? Porque eles acharam sentido, eles acharam logos, só que o logos anunciou que ia embora, o sentido anunciou que ia embora. Hoje nós podemos ficar alegres, porque nós já sabemos o sacrifício na cruz, nós já sabemos desse preço, mas para quem estava vivendo naquele cenário, não entendia. Imagina o apóstolo chegar aqui e falar que ele vai ser levado pelas autoridades brasileiras para ser morto na frente de todos. É perturbador de se pensar. A liderança, falando em qualquer instância, sendo no cristianismo ou em qualquer outra religião, qualquer sistema político, a retirada de seu líder é muito dolorosa em todos os âmbitos, principalmente da forma dolorosa que foi a morte de Jesus. Então Jesus estava dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também credes em mim. Ele está falando, ainda que eu vá, ainda que eu seja morto, ainda que aconteça tudo o que está para acontecer, ainda que o sol se apague, eu ainda serei Deus, eu ainda estarei com o Pai,
eu ainda sou. Jesus, eu já entrei em muitas discussões dizendo que acerca da existência de Jesus, e eu sempre saía quebrado, meus irmãos. Eu sempre falava, porque, para quem não sabe, eu gosto só um pouquinho de falar. E eu falava, e eu não tinha progresso, porque eu não tomava posse da palavra que dizia: não lançai pérolas aos porcos. Eu ficava tentando me colocar na posição de ser, eu tenho que converter todo mundo, eu sou obrigado a converter todo mundo, senão, meu Deus, eu vou para o inferno se eu não converter todo mundo. Era isso que se passava na minha cabeça. Só que a gente tem que entender que nem todos estão com o coração aberto e dispostos para entender o que é o Evangelho. Nem todos estão de coração aberto e dispostos para entender a mensagem da cruz. O apóstolo pregar aqui maravilhosamente bem acerca da mensagem da cruz. Para os incrédulos é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Essa é a mensagem da cruz. Eu não entendia isso. Então, quando eu ficava entrando em discussões descabíveis, falando acerca da existência de Jesus, da existência do poderio de Deus, só que eu não tinha em mente que Jesus, ele não existe, Deus, ele não existe, ele é. Jesus, ele não existe, Deus não existe, ele é. Então, quando nós limitamos a questão da existência, quando nós falamos, Jesus existe, Deus existe, nós estamos limitando a Deus. Por quê? Porque a existência só provém dele, a existência tem de origem dele. Ele criou a existência. Falando da palavra do porquê orar que o apóstolo colocou, do pastor Luciano Subirá, aqueles que ainda não assistiram, assistam, é muito forte, é uma palavra renovadora acerca do porquê orar. Ele estava falando que Deus, ele não nos limita ao nosso sentido de soberania. Se ele fosse se limitar ao que eu acho que é soberania, ao que a Cida acha que é soberania, ele não seria soberano. Então, às vezes eu me perdia nisso e eu acabava frustrado. Que nós venhamos ter isso em mente, que não é porque o outro não está abrindo o seu coração para entender a palavra, não é porque o seu parente, não é porque o seu familiar não está abrindo o seu coração para ouvir a palavra que você deve se frustrar. Porque se a gente pensa no Evangelho só de pessoas para ouvir, só de vitórias, nós estamos pregando o falso Evangelho, o Evangelho de prosperidade. E não é esse o Evangelho que Jesus prega. Nunca foi. Esse Evangelho que está sendo comumente pregado nas igrejas nunca foi o Evangelho de Jesus. Nós precisamos, o Vitor gosta da ministração do louvor, que ele cresça, porque fala, nós precisamos colocar novamente Jesus ao centro. Estamos se perdendo disso. Então, em toda a adversidade que nós passarmos, em toda vez que nós entendermos que não iremos suportar alguma coisa, devemos lembrar dessa passagem. Porque a palavra do Senhor era aplicada a uma situação, a algo que estava acontecendo, só que ela se aplica em todos os âmbitos. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Então, toda vez que estivermos em crise existencial, toda vez que nós não estivermos aguentando o peso que está sobre nossas costas, devemos lembrar dessa palavra: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque aqui nós estamos aprendendo que apesar de tudo que passarmos, apesar de todas as aflições, nós estaremos bem se estivermos com Jesus. Nós estaremos felizes se estivermos com Jesus. Nós estaremos bem-aventurados, muito mais que felizes. Isso é estar com Jesus. E se nós colocarmos isso, eu estava conversando com o Vitor esses dias também, acerca do que é verdadeiramente o Salmos 23, o que ele significa e qual é a verdadeira tradução. Qual que é o que nós conhecemos? O Senhor é meu pastor? Meu Deus, o Senhor é meu pastor? Só que eu estava estudando e eu aprendi que essa versão é deturpada, que a real versão é que se o Senhor for meu pastor, de nada terei falta. Então nós associamos por aqui, porque se o Senhor for o meu pastor, de nada eu terei falta.
E não que eu não terei falta das coisas do mundo, é porque nada vai mais fazer eu procurar, porque eu já terei achado o sentido. Nada vai mais estar um vazio. Meus irmãos, eu acredito que, assim como o apóstolo fala, todos nós temos o dom inato de acreditar em Deus. Então, todas as vezes que nos distanciamos desse propósito, desse dom que foi nos colocado por Deus, que foi nos dado pelo Espírito Santo, toda vez que nós colocamos isso, nós ficamos procurando coisas. Toda vez que nós tiramos Jesus de dentro de nós, nós ficamos procurando coisas para ocupar. E o Senhor tem o seu poder infindável, o Senhor tem o seu amor infindável, infinito. Então nós ficaremos procurando. E quando nós acharmos que achamos, nós iremos procurar mais. Que nessa noite tudo de nós seja para o Senhor. Que nessa noite tudo do nosso coração seja para buscar o Senhor. Que nessa noite nós possamos nos sentir completos com o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: buscai o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas são consequência. O foco tem que ser Jesus. O centro tem que ser Jesus. Porque se o centro não for Jesus, se o centro não for a palavra do Senhor, se o centro não for a vontade de Deus, nós nunca estaremos verdadeiramente completos. Então, que nessa noite nós possamos entender que se nós estivermos no Pai, nada mais nós teremos falta. Se nós estivermos no Pai, nada mais irá nos afligir. Não, minto, irá nos afligir sim, só que não irá nos derrubar. Porque nós somos seres humanos, errantes, pecaminosos. Nós iremos ser afligidos, nós iremos ser tomados pelas tristezas às vezes. Só que isso não vai nos derrubar, porque o centro permanece sendo Jesus. O centro permanece sendo Jesus. A raiz permanece sendo Jesus. A base permanece sendo Jesus. E agora, no versículo 2, está escrito o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. Coloca em outra versão aqui, meu pastor. King James, qualquer uma. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos o lugar. A versão mais próxima da original é essa, aposentos. Porque quando nós falamos na casa de meu pai há muitas moradas, nós acreditamos que são várias casas. Só que quando nós pensamos nessa versão, nós estamos dizendo que a casa do Senhor é ampla. Nós estamos dizendo que há muitas moradas para habitar. Então, não quer dizer que a vaga que está lá no céu já foi ocupada e que você tem que conquistar, você tem que tirar alguém de lá para entrar no céu. Não, não, não. O céu não é limitado, assim como o amor de Deus nunca foi limitado. Temos que parar de limitar a Deus. Estamos limitando a Deus demais nos últimos tempos. Limitamos a Deus a um templo, limitamos a Deus a um período na semana, e não verdadeiramente teremos encontrados a Jesus. Por quê? Porque o nosso coração já se endureceu. O nosso coração já transformou isso numa rotina. Porque frequentar a igreja e ser a igreja é muito diferente. Devemos pertencer a Cristo. Devemos ser dele, não só nos momentos que estamos aqui dentro. Os momentos que estamos aqui dentro é para testificar que nós somos a dele, que nós ainda permanecemos sendo dele, e não limitar a Deus. E a palavra do Senhor diz em Salmo 139: para onde eu irei fugir do seu espírito? Para onde eu irei me esconder da tua face? Se eu subir aos céus e me colocar as asas da alvorada, ali está. Se fizer da escuridão e falar que estou encoberto por ela, ali permanecerá. Ele está em todo lugar. Não ache que você tem que ser santo só aqui. Não ache que você tem que servir Ele só aqui. Não ache que o seu coração deva ser dele aqui dentro.
Porque se esse for seu pensamento, me desculpa, mas o coração nunca foi dele. Nunca foi dele. Versículo 3. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui ele está dando mais uma promessa. E todas as palavras que Jesus falou, todas as vezes que o apóstolo, o bispo, o profeta Cleiton falaram e decretaram alguma coisa, à medida que o Senhor deu no coração deles, se cumpriu. Todas as palavras, a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Então, se é de Deus, se provém do Pai, vai se cumprir. Porque nós não servimos a um Deus mentiroso. E também temos que entender que não é porque não se cumpriu em 3 minutos que não é de Deus. Porque aí nós ficamos com esse pensamento e acreditamos que o apóstolo falou aqui que eu vou ser próspero. Aí eu vou lá e me demito e eu vou arrumar um emprego assim, que Deus está abrindo uma nova porta. Não é assim. Deus, ele é atemporal. O que é atemporal? Ele não se limita a um tempo. Ele não está preso ao tempo. Porque o tempo vem dele. A Vera uma vez me disse, eu fiquei matutando isso, que ela disse que o futuro não existe. Eu fiquei pensando, como assim que o futuro não existe? O futuro não existe porque ele pertence a Deus. Ele está em Deus. Todo segundo que está sendo nos dado é uma oferta de Deus para aqueles que o amam. Então, o Senhor não se limita a um tempo. Então devemos parar de ter esse pensamento que as promessas do Senhor vai se cumprir no momento que a gente quer, na hora que a gente quer. Deus, ele faz no momento oportuno. Deus, na maioria das vezes que usa um profeta, verdadeiramente, são casos raros que ele determina um tempo para acontecer alguma coisa. O profeta Cleiton pode falar isso melhor. É mais difícil Deus determinar um tempo. Por quê? E também dar detalhes do que vai acontecer com a gente. Porque, por exemplo, se José soubesse de tudo que ele teria que passar para governar o Egito e glorificar o nome de Deus através da vida dele, ele teria ido embora. Ele falou, eu passar por tudo isso? Deus abençoe. Não, ele não teria se submetido a tudo isso. Então Deus, ele sabe o que faz. Então devemos nós parar de murmurar se as coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque se nós pensarmos se nós tivermos com esse pensamento que as coisas não estão acontecendo, nós estamos servindo a Deus por resultados. Se você serve a Deus por resultados, me perdoe, mas você não serve a Deus. Servir a Deus é não porque Ele faz, não porque Ele fez, mas é porque Ele é. Então, quando ele prometeu que Ele voltaria, assim como os anjos disseram, assim que Ele assumiu aos céus, quando Ele prometeu que Ele voltaria, a promessa dele ainda vai se cumprir. Ainda que passaram-se 2.000 anos, a promessa ainda está de pé. Não desista das suas promessas, meu irmão. Aquele que colocou a mão no arado não é digno de voltar. Não tire a mão do arado. Não tire a mão do arado, porque as coisas não estão acontecendo. Então ele fala que voltará. Então o que a gente tem que fazer? Qual que é a nossa dificuldade nos dias de hoje? Permanecer. Por quê? Porque já foi vencido na cruz. Não há mais aguilhão para o pecado se nós estivermos. Não há mais aguilhão para a morte, perdão, se nós estivermos nele. Meu irmão, todos aqui sabem de quando minha mãe levou um tiro e eu estava no colo dela. Eu não lembro, né? Eu tinha 1 ano. Eu imagino que tenha sido desesperador. Mas o Senhor permaneceu vivo. O Senhor mostrou que ele ainda era Deus. Então, eu estava no colo dele, da minha mãe. Eu podia ter sido morto ali no colo dela. Eu podia ter a minha cabeça estourada por um tiro de uma bala.
E porque a bala pegou no braço dela, aquela bala podia ter pegado em tantos outros lugares, podia ter atingido a barriga que estava minha irmã, podia ter atingido a minha cabeça que estava eu, mas Ele me guardou. Então, eu que fui guardado por Deus, eu que tive esse grandioso livramento, vou ficar me limitando à tristeza deste mundo? Não, eu não vou ficar me limitando. Por quê? Porque Ele já me salvou, e o meu desafio qual que é? É permanecer. Que o desafio da igreja nesta noite seja permanecer nele. Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Agora o papel é meu e seu. E ainda terá livramento, ainda terá a vontade de Deus manifestada. Então espere. Que a nossa canção, na hora da angústia, seja Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E como o apóstolo pregou, não só porque o louvor é bonitinho, Maranata, Maranata, Maranata. Não. Porque nós desejamos a volta do noivo. Nós queremos o noivo. E nós acreditamos que o noivo virá. Porque nós cremos nele. Versículo 4. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Meu irmão, o caminho permanece sendo Jesus. E para termos acesso a Jesus, é necessário passarmos pela senda. Eu fui muito agraciado com a leitura do livro A Senda do Calvário, que a tia Alessandra passou pro Raiz Davi, porque ele estava explicando o que é a senda. A senda é um caminho estreito. A senda é um caminho difícil, é um caminho doloroso, mas que no final tem a Jesus. E permanecer na senda é cortar as coisas que vão nos tirar da senda. As grandiosas coisas que este mundo tem a oferecer. Permanecer na senda é negar a si mesmo. Permanecer na senda é negar as suas vontades, é negar os seus pensamentos, para que Cristo habite em você. E nós não podemos achar que porque nós estamos na senda, que nós não podemos sair dela, porque nós já chegamos num ponto que não tem como voltar. Se nós não vigiarmos, se nós não estivermos alicerçados em Deus em todo o tempo, nós vamos retroceder. E para conquistar as coisas é tão difícil, para conquistar as coisas em Deus é tão difícil. Mas é tanta batalha, mas para perder tudo em Deus é num piscar de olhos. Para perder as coisas que nós conquistamos é num piscar de olhos. A subida é difícil, a descida é rápida. Então, se nós não pensarmos e se arrependermos todos os dias, se nós não pensarmos em nos alicerçarmos em Deus todos os dias de nossa vida, se o arrependimento não for o foco de nossa vida, se a mensagem da cruz não for o foco de nossas vidas, nos retiraremos do primeiro amor. E o Espírito Santo, ele não faz morada no lugar onde não querem ele. O Espírito Santo, ele é um hóspede dentro de nós. E um hóspede não quer permanecer numa casa onde o anfitrião não dá espaço para ele. Então, enquanto nós pensarmos que primeiro devemos conquistar as coisas, primeiro devemos achar as coisas em Deus, primeiro devemos conquistar o mundo, primeiro devemos fazer uma faculdade boa, primeiro devemos fazer as coisas que temos para fazer. Não que isso seja ruim, mas isso não pode substituir o lugar de Jesus. Isso não pode substituir a senda, isso não pode substituir o caminho, isso não pode substituir. Então que nós possamos permanecer firmes no caminho, que nós possamos permanecer firmes nele, para que quando o dia mal bater,
nós não procuremos a Ele, nós já teremos achado Ele. Ele já estará ali. Por quê? Qual foi o momento que as virgens loucas foram procurar o azeite? Quando o noivo já estava na porta, quando era necessário, quando elas estavam passando no momento de adversidade. Por quê? Porque o noivo estava chegando e elas não tinham a candeia, elas não tinham o azeite para pôr na candeia. Então elas foram procurar naquele momento. Não há tempo para nos prepararmos quando o noivo chegar. Não haverá tempo. Não haverá tempo. Então, que nós possamos entender que é necessário permanecermos em Deus. É necessário ter o Espírito sempre em vista do nosso coração. E não só o Espírito Santo, porque também é outra coisa que as pessoas limitam o Espírito Santo. As pessoas acham que o Espírito Santo está relacionado só ao Tecarai Sou. E também tá. Eu também sou do manto, eu também sou da glória. Eu também gosto de ver o fogo descer na igreja. Mas nós não podemos entender, nós não podemos achar que o Espírito Santo é isso. Essa não é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador, que vai falar nos próximos versículos. Ele tem uma função de auxiliar o ser humano, de fazer o papel do ser humano, de Cristo, enquanto ele está na glória. A descida do fogo, a descida do Pentecoste é consequência de uma vida alicerçada em Deus, de uma vida alicerçada na palavra. Não achemos que o Espírito Santo se limita a isso. Versículo 5. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho que ele falou é o caminho estreito. O caminho que ele fala aqui que ele é o caminho difícil de passar, mas com a recompensa. A verdade que ele fala aqui, ele é a verdade dita em João 8,32. A verdade que ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. Quando ele afirma que é a verdade, ele está falando: enquanto você me conhecer, eu vou repetir, enquanto você me conhecer, você estará liberto. Ele está falando: enquanto você estiver me vendo, enquanto eu for o centro, você estará liberto. Liberto do que? Da tristeza. Liberto do que? Das aflições deste mundo. Liberto de cair. E não cair fisicamente, porque eu caio muito também. A minha mãe cai muito. Tropeça bastante. Foi ver lá a água, caiu, foi no escorregador. Raiz da mensagem. E não é esse cair, mas é o cair de não suportar as aflições. O Senhor não nos dá nada que nós não possamos suportar. Só que esse suportar está condicionado. Condicionado a quê? A ter Ele. A conhecer a Ele. Nós tivemos um estudo aqui maravilhoso no domingo com o bispo e com o apóstolo acerca de conhecer a verdade. Toda vez que é falado conhecer na Bíblia, está falando de relação matrimonial. Então, Eucana conheceu a Ana e deu origem a Samuel. Abraão conheceu a Sara e deu origem a meu Deus. Vamos ler a Bíblia. Então, toda vez que a Bíblia fala de conhecer, ela está falando de relação matrimonial. Então, quando João 8,32 fala: conhecereis a verdade vos libertará, está falando que nós devemos gerar algo com Jesus. Nós devemos dar frutos com Jesus. E dar frutos com Jesus não é só vir até aqui em cima e anunciar o Evangelho. Que honra que eu estou tendo agora. Mas não é isso. É também, mas não é esse o foco principal. Dar frutos com Jesus, dar frutos com a verdade, é
fazer a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Isso é dar frutos com a verdade. É matar a nós mesmos e as pessoas verem em nós os frutos. E não ser como aquela figueira que Jesus amaldiçoou, porque aparentemente ela tinha frutos, mas na verdade ela estava seca. Maldito é, e não é eu que estou falando, é Jesus, aquele que está aparentando ser alguma coisa e verdadeiramente não tem nada. E não tem nada no quesito dinheiro, porque a Bíblia diz que é muito mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar por um fio de agulha. Mas quando eu falo de não ter nada, de não ter fruto, é de não ter mudança. Enquanto nós estamos em Jesus, tem que haver mudança. E não é só mudança para mostrar para os outros, é mudança dentro de nós, é mudança no nosso caráter, é mudança no nosso pensamento. Se era barraqueiro, vai virar manso. Se estava embriagado, vai ficar embriagado do poder de Deus. Jesus, ele não muda a essência da pessoa, ele não muda a sua origem, ele muda a sua essência. Então, quando Jesus falou que era para Pedro seguir ele não falou que era para ele parar de ser pescador, ele falou que era para ele se tornar um pescador de gente. Jesus só mudou o propósito. Então, se nós fazíamos som de alarido no carnaval, se éramos que nem a Sandra que dançava no Leandro todo o carnaval, nós devemos fazer som de alarido aqui dentro da igreja. Então, porque é o que acontece, as pessoas que falam tanto mal do pentecostal, a pessoa que mete tanto pau naquele que é embriagado do poder de Deus, quando estava no mundo, fazia tanto barulho, quando estava no mundo fazia tanto som de alarido, mas quando chega na casa de Deus tem que ficar culto, tem que ficar com terninho e colocar ali, porque não, se for para glorificar de pé, se for para gritar é para agradecer o nome dele. Meu irmão, se você acha que é coisa de gente doida levantar e gritar, entrar no Espírito Santo, parabéns, nós respeitamos. Só que não fale mal daquele que sente a graça de Deus. Não fale mal daquele que é embriagado pelo poder de Deus. A vida. Por que Jesus é a vida? Aquele que tem sede, venha e beba da fonte de águas vivas. Aquele que tem fome, venha e coma do pão da vida. E aquele que está sem saída, venha porque ele é a porta. E aquele que está desorientado, venha porque ele é o caminho. Mas e aquele que habita em trevas, venha porque ele é a luz. Mas João Marcos, e para nós que somos pecadores, venha que ele é a salvação. Ele é a vida, ele é a salvação. A salvação para quem? Para quem quer. Para o pecador arrependido. Não é o pecado que nos leva para o inferno. Não é o pecado que nos tira da salvação. É a falta de arrependimento. Não teria livre-arbítrio se Jesus obrigasse todo mundo a estar na casa dele. Mas assim como um pai, ele não quer relacionamento forçado. Assim como um pai, ele não quer nada forçado. Ele quer a pessoa perto dele porque ama ele. Ele quer a pessoa perto dele porque gosta de estar perto dele. Nenhum pai quer seu filho obrigado perto dele. Por mais que fale com a sua boca, dentro dele, nenhum pai quer isso. Nenhum pai. E agora nós vamos pular para o versículo 14. Gostaria que meu bispo abrisse a Bíblia dele em Jeremias 15:16.
Se vos pedir algo em meu nome, eu farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Agora que nós entramos no foco da mensagem, agora que nós entramos naquilo que nós queremos falar. Se nós amamos a Jesus, se nós queremos intimidade com Ele, se nós verdadeiramente amamos a Ele, o amor gera obediência. Então, obedecereis aos meus mandamentos. Aquele que ama seu pai, obedece a seu pai. Aquele que ama seu pai, guarda os seus ensinamentos. Porque amar o pai só pelo aquilo que ele pode dar, isso não é amor. Então aquele que quer intimidade com o seu pai, aquele que quer algo com o seu pai, guarda os seus princípios, guarda as coisas boas que o pai deu. Pode ter algumas coisas ruins que os pais de vocês fizeram, porque não tinham conhecimento da palavra do Senhor. Mas o nosso Pai Celestial, Ele não fez nada ruim. Ele não tem palavra ruim. E a Bíblia diz, vós que são ruins, fazem coisas boas para seus filhos, quando dirá o Pai que é bondoso. Então nós que somos pecadores, nós temos amor a seus filhos. Quem é pai aqui, quem é mãe pode dizer isso. Temos carinho com nossos filhos, com seus filhos, que eu não tenho filho ainda. Vocês que são pessoas pecadoras, assim como eu, vocês amam seus filhos, vocês querem o melhor para os seus filhos. Imagina o pai o que ele busca? Ele busca intimidade. E que intimidade é essa? A intimidade que nós passemos o governo da nossa vida para ele. Quando fala, se vós me amais, obedecerei aos meus mandamentos. A nossa função é passar o nosso controle, é passar a nossa mente, é passar o nosso coração para o Pai. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Meu bispo, lê aí, Jeremias 15:16. Glórias. Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sou teu. E por isso as tuas palavras enchem o meu coração de alegria e de felicidade. Meus irmãos, estar na casa de Deus, obedecer aos mandamentos de Deus, nunca pode ser um fardo. Enquanto nós estamos presentes nele, enquanto nós estamos obedecendo a Ele, porque nós amamos Ele, não pode ser um fardo. Tem que ser alegria. Nós não podemos fazer a vontade de Deus mostrando como eu sou, tenham dó de mim porque eu faço a vontade de Deus. Olha aqui, eu estou fazendo jejum, a minha roupa está rasgada, olha aqui. Não. Devemos fazer com amor. E que evangelho é esse que nós temos que negar a nós mesmos? Que evangelho é esse que nós temos que dar a vida? Meu Deus, pensando do lado de fora, é perturbador da gente pensar. Um princípio de vida que você tem que negar a si mesmo. Um princípio de vida que a prioridade deve ser o outro. Um princípio de vida que você tem que morrer por esse princípio de vida. Como eu disse, para os que estão lá fora, é loucura. Mas para nós que entendemos, para nós que amamos, para nós que vimos, para nós que colocamos a mão no arado, não conseguimos voltar. Fernanda Brum é muito feliz no seu louvor quando fala: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Pode até sobreviver, pode sair da presença do Senhor e falar: isso aqui nunca foi legal, isso aqui não é para mim, isso só tem gente doida lá dentro. Pode até falar isso, mas sabe dentro de si que não consegue mais viver sem. Meu irmão, se você, presta atenção aqui, se você acha que você vai conseguir sair quando você entrar, não entre. Por quê? Porque aquele que vê a presença do Senhor, aquele que
aceite o Espírito de Deus, não consegue voltar. Não consegue voltar. Por quê? Porque a palavra entra no seu sangue. A palavra entra no seu coração. Por quê? Porque ele ama a palavra. Porque ele obedece. Porque ele ama a palavra. Então, se você acha que você não vai conseguir permanecer, não entre. Ou entre para fazer prova com Deus, para falar, vamos ver se isso aqui é verdade. Me dá o benefício da dúvida. Entra para ver. Aviste a glória de Deus e tente sair. É um desafio. Agora no versículo 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro. Na sua Bíblia diz o que, meu pastor? 16. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro advogado. A sua King James, a sua diz o que? Outro consolador. Eu acho que não tem outra. Eu acho que é consolador e advogado. Então, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis. Por quê? Porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Meu irmão, eu já falei aqui um pouco do Espírito Santo. Mas qual que é a função do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele veio para causar arrependimento, para trabalhar para o novo nascimento, ou seja, convencer do pecado, da justiça e do juízo, que fala no Evangelho de João, e para nos revelar a palavra de Deus. Então, eu acho grandioso. Estava conversando esses dias com o pessoal do Raiz Davi. Eu acho grandioso a forma que a Bíblia casa entre si, que os versículos casam entre si, que a palavra de Deus é viva. E porque a gente para tentar entender a palavra do Senhor. A gente para tentar entender, mas nós tentamos entender com os nossos olhos. Mas nós devemos entender que o conhecimento humano não conseguirá nos revelar a palavra. Nós devemos buscar a mente de Cristo. A mente de Cristo é ser inteligente? É saber de tudo? Não. Porque o pastor Luciano Subirá, ele falou que ele já viu gente que orava, Senhor, eu vou passar nessa prova, me dá a mente de Cristo. Se fosse assim seria fácil, todo mundo seria crente para passar no vestibular. Não, a mente de Cristo é ser sabedoria do céu para entender a palavra do Senhor. E essa a função do Espírito Santo. E aqui quando fala, não vos deixarei órfãos, Jesus está falando, eu vou, mas eu vou voltar. E para que vocês não fiquem angustiados, sem a presença de um consolador, sem a presença de um advogado, eu vos mandarei o Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo de Deus fará com vocês? A mesma coisa que eu faço. Então, quando nós acharmos que não tem ninguém do nosso lado, quando nós acharmos que nós não temos pai, que nós não temos mãe, que nós não temos amigo, que nós não temos ninguém para nos defender, é muito difícil eu falar isso, porque eu sempre tive um pai presente, eu sempre tive uma mãe presente, graças a Deus. Mas para pessoas que estão no nosso meio, que não tiveram pai presente, que não tiveram mãe presente, que não tiveram alguém presente para dar carinho, para nos dar afago, essas pessoas têm que entender que o afago que ela não encontra nas pessoas, ela encontrará nele. O afago, o carinho que ela não encontrou nas pessoas, nas vezes que ela tentou se lançar em amores rasos que tem nessa terra, esse afago, esse carinho, esse amor, que ela não encontrou nas pessoas, ela vai encontrar no Pai. É esse carinho, é essa sensação de quando tudo está ruim. A sensação de quando você não quer levantar da sua cama, quando você só quer ficar deitado e não pode contar isso para ninguém. É a sensação de ser pegado no colo, a sensação de ser cuidado, ainda que ninguém esteja vendo,
ainda que nós estejamos no escuro, no quarto, essa sensação que comprova essa palavra, essa sensação que comprova que nós não somos órfãos, que nós temos um Pai, que nós temos, e Ele está aqui. E eu não estou pregando para comover a igreja, eu estou pregando o que é verdade. Porque seria muito fácil eu pegar aqui, colocar um banquinho, cobrar R$50 para cada um ouvir a palavra e falar: Jesus ama vocês, e Ele ama muito, então você pode pecar e fazer o que você quiser, porque Ele ama. Você é o ponto fraco de Deus, eu podia fazer isso. Só que um pai, ele quando ele briga, ele também está amando. E o amor que é pregado na igreja do século 21 é esse amor que tudo pode. É esse amor que nós possamos fazer o que nós queremos, que nada vai acontecer, porque Ele permanece nos amando, e Ele vai entrar em depressão se a gente não estiver na casa dele. Então, Senhor, me dê um carro agora, porque senão eu não vou para a igreja domingo e você vai entrar em depressão. Não, não é esse amor. Eu já disse que o pai não quer ninguém forçado do seu lado, não quer ninguém por interesse do seu lado. E eu tenho certeza que aqueles que não tiveram um pai presente, aqueles que não tiveram uma autoridade presente dentro de casa, gostaria de ter alguém brigando com ele, gostaria de ter alguém exortando ele, gostaria de ter alguém brigando com ele, batendo nele até às vezes. Porque às vezes nós que temos não damos valor. E é necessário nós olharmos por outro olhar, para entendermos que o que nós temos tem valor. Então entendam que vocês não são órfãos. Que ainda que você esteja na estatística do IBGE, que você é órfão, Ele está aqui. Ele permanece sendo Pai. Passou 2000 anos, passou 3, passou 4, passou 6, Ele permanece sendo Pai. E Ele permanece querendo ter intimidade. E agora é o ponto-chave da nossa mensagem. Para mim acabar. O verdadeiro amor produzirá obediência. Versículo 19. Dentro de pouco tempo o mundo não verá mais. Entretanto vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Meus irmãos, a Bíblia às vezes, quando nós paramos para entender, ela é muito difícil de ser entendida com a nossa sabedoria humana. Porque uma hora fala que Jesus ama a todos, e outra fala que Deus ama a todos, e outra fala que Deus vai amar quem ama Ele. Nós temos que entender que Deus Ele usa ferramentas humanas, glória a Deus, para expressar aquilo que Ele quer para o seu povo. Então, igual quando Ele fala, lembra Senhor, não quer dizer que Jesus tem um problema de memória. Então, prestemos nós atenção. O amor de Deus, ele não é meritocrático. Ninguém pode tentar merecer o amor de Deus. Se você está fazendo a obra para tentar merecer algo a mais, para você tentar merecer um amor a mais do que o Senhor já te deu, não faça. Por quê? Porque o Senhor ele ama todos da mesma forma. Aqueles que são filhos e aqueles que são criaturas. Mas então, o que Ele quer dizer? Que eu amarei, o Pai amará aquele que me amar. Ele está querendo dizer que estará estampado que Ele nos ama. Eu vou explicar. Vai estar estampado no nosso rosto, vai estar estampado na nossa cara que Ele nos ama. Porque Ele pode amar os que estão lá fora, mas está estampado no nosso rosto que Ele nos ama. Por isso que quando você entra em algum lugar que não tem crente, a pessoa fala, nossa, como você é diferente. Você tem alguma coisa especial.
O que será que a pessoa pensa, às vezes não fala para você, mas o que será que essa pessoa tem que eu não tenho? O que será que essa pessoa tem? E é o brilho do Senhor, é o amor resplandecendo, é o amor que está em nós, mostrado para o mundo. Que nessa noite as pessoas que estão lá fora possam desejar esse amor. Mas elas já têm esse amor. Então como que elas vão desejar? Porque elas vão entender o que é esse amor através da minha e da sua vida. Elas vão entender o que é esse amor através da minha e da sua vida. Meus irmãos, eu já passei por muitas crises. Eu já passei por momentos difíceis, apesar de eu ter crescido na igreja. As pessoas às vezes associam que o filho do pastor nunca passou por nada, porque ele sempre teve ao Senhor, então ele nunca conheceu o pecado, ele nunca viu nada disso. Isso é o que é construído na cabeça das pessoas. E também que a gente tem que ser santo. Nós devemos ser santo porque o Pai é santo, mas não porque eu sou filho do meu Pai. Às vezes as pessoas ficavam perguntando em relação a se não era um peso muito grande eu ser filho do meu pai, não era um peso muito grande eu ser filho de pastores, líderes de um ministério. Só que elas esqueceram que elas também são filhas de um pai muito superior. Então, essa nossa vida com Deus não pode estar alicerçada. A minha santidade não pode estar alicerçada no meu pai. Filho de crente não é neto de Deus. Filho de crente não é neto de Deus. Nós devemos ter a nossa intimidade com o Pai. Nós devemos estar com o Pai. Eu não posso vir à igreja 2 vezes na semana e porque meu pai é pastor, a minha salvação está garantida no céu. Não. É isso que é plantado. E por isso que as pessoas odeiam tanto o filho de pastor. Toda vez que eu estou falando da minha vida e falam que eu sou filho de pastor, as pessoas viram a cara, porque é o que foi construído. Por quê? Porque os filhos de pastores estão acabando com aquilo que é o evangelho. Não, eu também tenho que ter a minha intimidade com o Pai. Eu vou acabar, já vou entregar, mas eu queria convidar aqui todos aqueles que querem permanecer na obediência e não que querem ter uma nova visão espiritual, não que querem ter uma nova mensagem, uma nova revelação, não, aqueles que pretendem permanecer em Deus, aqueles que pretendem abrir seu coração a cada dia mais, aqueles que pretendem ter um amor a mais, que o amor só cresça. Aquilo que eu estou convidando é para que o amor permaneça nas pessoas, e não o amor de Deus, que vocês permaneçam amando ao Senhor. As pessoas que virem até aqui à frente, eu não vou pedir para nenhum homem de Deus, mulher de Deus orar por vocês. Eu vou pedir para que vocês fechem os olhos e peçam para permanecer no Senhor. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos. Venham mais para frente, venham mais para frente. Porque enquanto eu achei que eu estaria bem só por ser filho de pastor, enquanto eu achei que eu estaria bem só por frequentar a igreja, eu quebrei a minha cara. Eu me frustrei. Eu pensei em desistir. Que o nosso clamor hoje seja para que nós permanecemos no Senhor, para que nós possamos estar perto do Senhor. E eu vou convidar aqui o Eduardo e a Maria Eduarda, a Letícia e o Mateus, para estarem cantando e tocando um louvor para nós, enquanto eu faço uma oração. E não porque eu sou alguém. Aqueles que estão sentados e não pretendem vir aqui à frente, se coloquem de pé. Já estamos encerrando. Mas eu gostaria de orar para que nós possamos permanecer no Senhor. Eu gostaria de orar para que nós possamos permanecer nele. E nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ver a tudo o que o Senhor tem para nos fazer. Só que a nossa oração hoje
Nós já vimos a glória de Deus neste lugar. Nós já vimos o Pentecoste descer. Mas que a nossa oração hoje seja para que permanecermos no Pai. Para que o amor dentro de nós cresça. Eu vou orar. Senhor Jesus, Deus amado, Pai Santo e Pai querido. Papai, estão aqui pessoas que pretendem permanecer na obediência, que pretendem continuar te amando. Jesus, eu não quero fazer nada para prolongar essa oração, mas aqui o meu clamor a Ti nessa noite, intercessão, interceda. Que o meu clamor a Ti nessa noite, Jesus, seja para que as pessoas que estão aqui permaneçam em Ti. Para que as pessoas que estão aqui permaneçam te amando. E quando a adversidade vir, e quando o dia mal vier, elas não larguem tudo. Porque elas vão entender que não há mais orfandade. Elas vão entender que o Senhor está aqui e que o Senhor permanece amando elas. Senhor, que haja em nós um fogo que queima, não só no Espírito Santo, mas um fogo que arde para permanecermos. Que toda vez que eu pensar, que toda vez que qualquer um pensar em desistir, nós possamos lembrar que quem é o Senhor. Nós possamos lembrar do seu amor. E nós possamos lembrar de o quanto nós somos dependentes de Ti. Que a nossa oração seja crescer na sua dependência. Que a nossa oração seja crescer no seu amor. Agora, amém. Agora a Maria Eduarda, o Eduardo, a Letícia, o pessoal aqui vai louvar um louvor. E eu gostaria que todos passassem em cima do altar, todos que quiserem, é claro, passassem em cima do altar e tocassem na palavra de Deus. Eu não vou pedir para ninguém orar por vocês, eu não vou pedir para ninguém encostar a mão em vocês, mas eu vou pedir para que vocês encostem a mão na palavra do Senhor. Para que através desse ato profético, para que através deste ato vocês venham entender que vocês precisam deste mandamento, que vocês precisam disso aqui. A boa e velha não, a boa e velha e simples palavra de Deus. Que esse seja o nosso clamor. Em nome de Jesus. Só venha até aqui à frente e toque. Pode começar. Quem tocar, toca e vai sentando e permaneça em espírito. E vai voltando para o seu lugar e permaneça em espírito. Nós preparamos um lugar para você, um lugar para você, Jesus, aleluias. Nós preparamos um lugar para você, um lugar para você, Jesus, é tudo seu, Jesus. Nós preparamos um lugar para você, um lugar para você, Jesus. Nós preparamos um